Aleluia. A unção, primeiro, graça e paz sobre vocês. A graça, amados, ela é fruto de você saber, não por teoria, mas de andar com Deus, que você é amado. A graça é você saber que onde você estiver, em condição que você estiver, você é amada. Porque não é a sua performance diante de Deus que te faz amada, mas foi Deus que escolheu na eternidade te amar, se entregar por você. Isso é graça. E quando você crê nesse amor, isso produz paz. Então eu quero declarar sobre você nessa noite, praticamente, graça e paz. O ambiente nesse lugar, cadê a Ludmila? A Ludmila trouxe um ambiente de glória. A unção, ela é um negócio louco, a Ludmila, quando ministra. Não desfazendo de ninguém, irmãos, lógico. Cada um tem a sua particularidade. Mas, meu Deus, acho que a gente podia até ficar só aqui. Nem precisava de mais nada. Mas o Espírito ainda quer se mover. O Espírito ainda quer se mover. Então eu quero assim, que o Senhor só continue se manifestando, porque o púlpito, ele é um lugar de adoração. O púlpito não é um lugar de promoção, não é um lugar de autopromoção, mas é um lugar de adoração. Então que você abra o seu coração nessa tarde, para se entregar ao Espírito que está nesse lugar, ao Espírito Santo, e que no fluir do Espírito, na comunhão com o Espírito, você seja transfigurada como foi Jesus naquele monte. Que você encontre, que você conheça, que você receba, que você ouça, que você seja impactada pelo Espírito de Deus que está nesse lugar. Amém. Eu quero liberar uma palavra que está lá em João 15. E algo que o Espírito Santo falou muito comigo hoje. Eu queria te perguntar uma coisa: qual que é a glória de uma árvore? Você já parou para pensar? Quando você vê uma árvore, qual que é a glória dessa árvore? Como é que você olha para aquela árvore e você fala: gente, essa árvore, ela chama a sua atenção pelos frutos que ela dá. Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. E aqui o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, quando eu joguei em cima do verdadeiro, porque minha Bíblia ela tem tradução original, verdadeiro fala que não tem apenas o nome do objeto e semelhança com ele, mas que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome real. Jesus começa dizendo para nós nessa tarde: eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo: eu tenho essência, eu tenho realidade, eu de fato sou o que eu digo que eu sou. Eu sou a videira verdadeira. É a primeira coisa que o Senhor quer dizer para nós: essência. Eu quero que você guarde algumas palavras no seu coração nessa noite, nessa tarde. E a primeira delas que o Senhor diz é: eu sou real, eu tenho essência, eu sou o que eu digo que eu sou. Eu sou. E o Senhor continua dizendo: e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não o podeis dar, se não permanecer em mim. O Senhor diz: eu sou a videira e vós os ramos. Queridos, nós fomos enxertados numa videira verdadeira.
A nossa origem é a verdade. A nossa origem é a essência. A nossa origem é a vida que é real. E Jesus diz: vós sois o ramo, os ramos. Eu quero te perguntar, onde é que são produzidos os frutos? Na árvore. Não são nos ramos? Quem são os ramos? Você é o ramo, eu sou o ramo. Então onde é que os frutos que mostrarão a essa geração que a videira é verdadeira, onde é que esses frutos serão produzidos? Em nós. Em nós, é através das nossas vidas que Jesus será conhecido como a videira verdadeira. É através da minha vida e da sua vida. E o Senhor nos enxertou nele. E ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. E ele fala: se você, o ramo, não pode produzir fruto de si mesmo. Queridos, imagina uma videira. Imagina uma videira. Você vai lá, pega, ela está lá produzindo frutos. Frutos que fluem porque ela recebe a seiva. O ramo está lá produzindo fruto porque ele recebe a seiva da videira. Aí de repente, ele começa a achar: não, eu acho que eu sei produzir uvas. Olha aqui, meu cacho está cheio. Aí ele vai e se desconecta, se desliga. Acho que eu posso andar sozinho. E ele se liga no sistema religioso. Ele se liga em homens. Ele se liga na palavra que sai da boca de homem. Ele se liga ao sistema religioso, à tradição de homens. E aí ele deixa de ser verdadeiro, porque ele tem a aparência. Ele tem a aparência, mas ele é um ramo que passou a ser desconectado. Ele é um ramo que não recebe mais da seiva. Eu estou te contando um segredo. Porque o Brasil tem tantas igrejas. Porque o Brasil tem igreja em cada esquina, e até mais de uma em cada esquina. E você tem visto tanto ramo seco. Você tem visto tanto ramo que não dá fruto. Sabe por quê? Porque desconectou da videira verdadeira e acha que pode viver por si mesmo. Você não pode viver por si mesmo, porque o Senhor já te contou e já me contou qual é o caminho. Ele falou: olha, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só o que ele diz aqui embaixo. Ele fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Meu irmão, quando nós nos desconectamos, nós secamos. A vida de Deus é que nos faz viver. A vida de Deus é que nos faz frutificar. A vida de Deus é que nos mantém de pé. É só a vida que flui é só a seiva que flui da videira é que nos faz isso. E ele continua dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O Senhor tem para nós uma vida cheia de frutos. O Senhor tem para nós frutos que permaneçam, frutos que são reais, frutos que permaneçam. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Mas não tem como produzir isso. Não tem como o Pai ser glorificado se você não frutificar. Eu quero te dizer, Jesus só vai ser glorificado através da sua vida. Jesus só vai ser conhecido como videira verdadeira através da minha e da sua vida. Porque os frutos eles fluem de nós, dele para nós. Irmãos, o Senhor hoje ministrou meu coração. Por que eu falei sobre isso? Porque hoje o Senhor falou comigo aquela palavra: amados, eu faço votos pela sua prosperidade, como é próspera a sua alma. O Senhor quer um alinhamento da nossa vida. Sabe o que o Senhor quer? Que conforme é próspera a sua alma, você seja próspero em tudo. Irmãos, vida no espírito que não toca a sua alma. Vou te contar o que é. Você já viu aquelas bolinhas de sabão que a gente compra para criança? Espuma.
Vida no Espírito que não transfigura a mim e a você é bolinha de sabão, é espuma, é a aparência das coisas. O Espírito do Senhor, Ele quer, sabe o que Ele quer? Nos fazer inteiros, nos fazer íntegros no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, porque Jesus será conhecido pelos frutos que fluem da nossa vida. E para que Ele seja conhecido nos frutos que saem da nossa vida, há que se ter prosperidade no espírito, na alma e em tudo na nossa vida. Isso não quer dizer que nós não teremos lutas, mas quer dizer que nós caminhamos, nós vivemos e nós andamos no Espírito. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Aí você fala: como pode, Senhor? Como posso permanecer? Como posso permanecer? Senhor, como posso permanecer? Irmãos, às vezes nós nos deparamos com cada coisa dentro do corpo de Cristo, que a gente fala: meu Deus do céu, isso é corpo de Cristo mesmo? Isso é corpo de Cristo mesmo. E eu quero dizer, isso que eu ia te contar, das clínicas. Na minha casa, a gente tem uma... Minha irmã vai morrer agora que eu vou contar estranho, mas eu vou contar. Na minha casa, meu pai tem um amigo, que esse amigo do meu pai, ele fala algumas coisas erradas. Muito simplório. Aí ele não sabe falar clínica, ele fala clínica. Aí nós estipulamos uma coisa na nossa família. Sabe aquelas pessoas que só dão problema? Sabe aquelas pessoas que não são pacificadoras, mas são atormentadoras? Sabe aquelas pessoas... Não tem isso no meio dos irmãos, tá? É só lá no mundo que tem esse negócio. Aquelas pessoas assim, que atribulam, que tumultuam. Aquelas mulheres do mundo, que elas são rixosas. Aquelas mães que são... Sabe aquele... A gente chama de clínica lá. Eu quero te falar uma coisa. Você não foi chamado para ser clínica. Você foi chamado para ser uma mulher cheia do Espírito. Você foi chamado para que Cristo seja conhecido. Para que Cristo seja conhecido onde você passar, na minha casa, no meu trabalho. Eu não quero ser conhecida como uma mulher clínica. E você também não foi chamada para isso. Você foi chamada para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Você foi chamada para ser uma mulher onde os frutos de Cristo são conhecidos. Os frutos de Cristo são conhecidos. Eu quero declarar, meus irmãos, mulher que anda no Espírito, ela não pode ser clínica. Porque o Espírito Santo disse: como é próspera a sua alma, seja você próspero em tudo. A sua alma fala da sua mente, das suas emoções, da sua vontade. O Espírito Santo quer se mover para dentro de você, para dentro de mim. E Ele quer alinhar, Ele quer renovar a nossa mente, Ele quer renovar as nossas emoções, Ele quer mudar as nossas motivações. O Espírito do Senhor quer fazer em nós uma transfiguração do carnal para o espiritual, da morte para a vida, das trevas para a luz. E você fala: e aí, eu não dou conta de produzir isso. Se a gente estivesse no tempo da lei, da religião, do sistema, como eu já vivi muitos anos, eu ia dar uma receita aqui para vocês. Vocês iam tentar, ia sair tudo frustrado. Graças a Deus que o Senhor falou para você: você não pode produzir isso. Você não pode produzir saúde emocional. Você não pode produzir por si mesmo saúde espiritual. Você não pode produzir por si mesmo nem saúde no seu corpo. Tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele. E eu quero te dizer uma coisa. Se você se identificou em algum ponto com uma mulher clínica, eu quero te contar um negócio. Quero te contar a cura, viu? Eu vou te contar a cura agora para esse negócio. Está lá em Romanos 8. Está lá em Romanos 8.
Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Minha irmã, eu quero te contar uma coisa. O discipulado é do Espírito. O discipulado é do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer nos limpar, como diz lá em João. Ele quer nos encher. Você sabe por quê? Nós somos a noiva do Cordeiro. Minha irmã, você já viu, vou te contar um negócio hoje eu vou mudar um negócio na sua mente. Você já viu quando alguém fala assim, te compara com a rainha Esther? Tanto que você fica feliz? Vocês ficam, não fica? A gente fica mesmo. Ah, mas eu queria ser essa rainha Esther. Deixa eu te falar uma coisa, rainha Esther é sombra. Você sabe por quê? Rainha Esther estava no tempo do Antigo Testamento. E rei Assuero, nem eu quero te contar quem é você. Noiva do Cordeiro. Noiva de Jesus Cristo. Sabe quem que você é? Você está na posição muito melhor do que da rainha Esther. Porque você é noiva do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro. E eu quero te contar quem é que está te adornando. É o Espírito Santo. Ele desceu. Olha que chique que nós somos. O Espírito do Senhor desceu. Desceu para quê? Para nos adornar. Para nos purificar. Purificado nós já fomos pelo sangue. Mas para manifestar o que nós já somos. O Espírito Santo, Ele desceu para nos assistir. Para nos auxiliar. Para nos auxiliar. E eu quero te dizer, você tem acesso às recâmaras do rei. Você tem acesso às recâmaras do rei. E o Senhor lá em Cantares, Ele diz, leva-me para as tuas recâmaras. Recâmaras fala de lugar de intimidade. Recâmaras fala de lugar onde o Espírito do Senhor, Ele vai ali, Jesus, o Espírito Santo, Ele vai te revelar. Ele vai te encher. Ele vai te revelar os segredos, as profundezas de Deus que estão escritas lá em 1 Coríntios. Agora eu quero te contar uma coisa. Se você ficar perdendo tempo em ser clínica, sabe o que o Espírito Santo vai viver fazendo? Só passando, tentando consertar suas clínicas. É só isso. O trabalho do Espírito Santo vai ser esse. Não, isso, e vou te falar uma coisa, se precisar, o Espírito Santo vai passar a sua vida inteira nesse processo. Porque se você cair 7 vezes, o Senhor vai te levantar 7. Você não tem a graça radical, o povo surta. Eu quero te falar o que é graça radical. Graça radical é um Deus que desce na terra para morrer por inimigos. Aí eu te pergunto uma coisa. Aí a gente escuta hoje, é graça radical. Eu quero te falar uma coisa. Se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós. Ah, meu irmão, misericórdia. Quando você peca aqui, você acha que Ele vai desistir de você? Você acha que você errou aqui, fez alguma coisa errada, pisou na bola, você acha que Ele vai desistir de você? Você acha que se o filho pródigo tivesse fugido de novo 7 vezes, o pai não teria esperado a 7? Eu te conto, ele teria esperado a 7. Se você viver caindo no buraco, você pode ter certeza que quando você pedir socorro, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque nós estamos na dispensação da graça. Agora é o tempo. E o Senhor já determinou, Ele escolheu nos amar. E o nosso pecado está resolvido. Então quantas vezes você cair, e quantas vezes você pedir socorro, o Senhor vai fazer conosco. Ele não vai lançar o nosso pecado no nosso rosto. Ele vai dizer para nós o que Ele disse para aquela prostituta: vá e não peques mais. Você pecou de novo, Ele vai falar de novo. Agora eu quero te falar uma coisa. Recâmara, meu irmão, recâmara é lugar de conhecer, secreto. Eu quero te contar o que o Espírito... Sabe o que Jesus quer? Sabe por que Jesus morreu? Para restaurar a imagem e semelhança. Imagem e semelhança é com quem você tem conexão. Então, ali nas recâmaras, o Senhor quer falar de igual para igual. O Senhor quer falar de espírito para espírito, porque o Espírito dele habita em você. Então, no Espírito, vocês têm a mesma natureza. Ali nas recâmaras, o Senhor quer falar segredos, secretos. Ali nas recâmaras, o Senhor quer te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe.
para o seu próprio bem. Ali nas recâmaras, o Espírito Santo quer te ensinar a sair desse lugar que você luta tantos anos e não consegue sair. Ali nas recâmaras, o Espírito Santo quer te dar sabedoria. Sabe essas estratégias que a gente vive buscando por fora? Ali nas recâmaras, o Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos moldar. O Espírito Santo quer nos transfigurar. Sabe para quê? Nos adornar para o dia do casamento. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, minha irmã, não se engane. Se você não sair, se eu não sair desse lugar em que nós estamos sendo levantadas pelo Senhor todo dia, em que todo dia a gente cai, em que todo dia a gente cai, em que todo dia a gente cai, a gente cai, a gente cai, a gente cai, e a gente não amadurece. E quando eu digo amadurecer, eu não te digo de perfeição, porque eu te falei, os seus pecados estão resolvidos. As suas fraquezas, elas estão, você tem um auxiliador que te ajuda, que te assiste nas suas fraquezas. Mas quando eu digo desse cair, eu te falo uma coisa, é esse coração que não se rende, é esse coração que não se rende, que não fala: Senhor, eu quero ouvir os teus secretos, Senhor, eu quero ouvir os teus segredos, Senhor, eu quero estar nesse lugar. Irmãos, esquece pecado. Não para por causa de erro, por causa de fraqueza, mas não queira permanecer nisso, não queira ficar nesse lugar, porque senão você vai ter o Espírito Santo só como babá, e o Espírito Santo não quer ser a sua babá. O Espírito Santo não quer, já passou. Eu sei que para muitos, irmãos, a gente tem que ter discernimento. Tem muitos irmãos aqui que o Espírito Santo vai ser babá, porque são crianças, bebês que acabaram de nascer. Agora imagina eu aqui, trazendo uma mamadeira e mamando ela aqui. Misericórdia, você fala assim: mas tá doida. Então, irmãos, nós temos que andar de acordo com a verdade que nos foi revelada. E nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe, é andar naquele lugar que nós estamos, porque a videira é verdadeira. O Senhor não quer que você, como a Ludmila falou, que você faça folhas de figueira e que aparenta ser o que você não é. Porque eu não sei quem você é, mas como é que você vai fingir para o Espírito Santo? Tem jeito. Ele te conhece. Minha irmã, há tanto tesouro para ser revelado para nós, a noiva. Noivo fala de intimidade, você fala coisas à altura. Você fala coisas à altura. E ele entende, e a noiva entende. Por quê? Porque ela está em comunhão com o Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, irmã. Você vai falar: como que eu vou entrar nesse lugar? Você já está. Porque quem te pôs lá foi o sangue. Né? Eu penso que é uma questão de decisão. A fé sem obras é morta. Às vezes nós confundimos graça e achamos que nós não temos que ter uma resposta. Irmãos, nós vivemos a era da resposta. Por quê? Porque tudo que tinha que ser feito pelo Senhor, Ele nos amou primeiro. Ele se entregou. Ele tomou a iniciativa. Ele quis se casar conosco. É como aquele namorado. Ele tomou a iniciativa. Ele veio atrás. Ele insistiu. Ele permaneceu. Ele persiste. Ele persiste. Porque Ele te escolheu para ser a noiva dele. Não vai desistir disso. Ele não vai desistir disso. Mas chegou um tempo, irmãos, de resposta. É isso que o Espírito Santo quer. Resposta. Resposta a esse amor. Resposta a essa entrega. Resposta a essa vida que se derramou na cruz do Calvário por nós. Resposta ao sangue que foi derramado. E nós temos todas as condições. Nós estamos enxertados na videira. Nós produzimos frutos baseados, com origem nele. Nós temos o Espírito que nos auxilia. Nossa, meu Deus, vocês têm que beber água difícil. Isso aqui eu estou aprendendo, viu? Então, o Senhor quer uma resposta. E ali, nós vemos ali, olha, viver o Evangelho na simplicidade da fé. Sob a liderança do Espírito Santo. Mergulhados na graça radical. Sendo assistidos pelas práticas espirituais. Você tem o Espírito. E ouvir sobre vida no Espírito não te faz uma mulher mergulhada.
Ouvir sobre oração em línguas não te faz receber as revelações que Paulo teve. Paulo teve revelações porque ele mergulhou. Paulo teve revelações porque ele mergulhou. É um tempo em que o Senhor quer gerar sede em nós pela presença. É um tempo em que o Senhor quer gerar sede em nós pela presença dEle. Pela presença dEle. Porque esse mundo não será conhecido de outra forma. Ele disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, meus irmãos, quero te dizer, o mundo só... Jesus está nas suas mãos. Olha que doido que eu estou te falando, você vai achar que é heresia, né? Quero te dizer, Jesus está nas suas mãos. Jesus está nas suas mãos. Sabe por quê? Porque se não houver, se você decidir se desligar, se você decidir se apoiar em qualquer outra coisa, você não produzirá frutos e Ele não será glorificado. Gente, eu amo o Senhor porque é uma humildade, é um amor escandaloso. Se nós dissermos não, eu não vou mergulhar. Não, eu quero só uma gota do Espírito Santo. Não, eu só quero o Espírito Santo nos meus tornozelos. Não, eu só quero o Espírito Santo nos meus joelhos. Ele vai ficar onde você quiser que ele fique. Não, eu só quero o Espírito Santo nos meus lombos. Ah, como o Espírito hoje, ele quer ouvir. Não, Espírito Santo, apesar de mim, eu quero mergulhar. Apesar das minhas fraquezas, eu tenho o Senhor. Apesar de mim, Espírito Santo, eu quero mergulhar. Porque, Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que o Senhor seja exaltado. E eu quero, Senhor, que frutos sejam dados, que glorifiquem ao Senhor. Irmãos, se você quiser conhecer uma mulher clínica, você vai em Gálatas 5 nas obras da carne. É uma mulher que se move na ira. Eu estou falando mulher porque nós somos maioria aqui. É uma mulher que se move no ciúme, na inveja. É uma mulher que se move na discórdia. É uma mulher que se move na inimizade, no ciúme, na porfia. É uma mulher que se move nas obras da carne. É uma mulher cheia de obras. Mas o Espírito do Senhor, Ele tem nos feito um convite, está nos fazendo um convite. Andai no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da sua carne. Irmãos, muitas vezes nós paramos e ficamos chocados com as concupiscências da nossa carne. O Senhor hoje te diz, não para mais e não choca mais. Porque o Senhor não disse que as concupiscências vão acabar enquanto você estiver nesse mundo. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos concupiscências, nós sofreremos com as concupiscências da nossa carne. O Senhor só te diz uma coisa, se você andar no Espírito, você não vai satisfazê-las. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazê-la. Mas pelo Espírito, fazer morrer os feitos do corpo. O que o Senhor disse? Pelo Espírito, com a força do Espírito. O Senhor não diz que é o Espírito que vai fazer morrer os feitos do corpo. Ele diz que é com a força do Espírito Santo que nós faremos morrer os feitos do corpo. Eu quero terminar, gente, é tanta coisa, mas eu sei que o Senhor, Ele vai ministrando. E eu quero beber da pastora Renata, porque ela tem muito para nos dar. Eu quero dizer a vocês, irmãos, eu quero só te ativar, te incentivar a mergulhar no Espírito Santo. Você tem um auxílio. Irmãos, eu fico assim, eu fico pensando, eu ando com Jesus há 25 anos, que eu comecei as caminhadas 26. E eu andei muitos anos sem oração em línguas. Muitos anos eu orava em línguas, num evento, num mover assim. E eu não vou mentir para vocês, eu recebi muito de Deus. Eu recebi muito de Deus. O Espírito Santo, Ele cuidou de mim de uma maneira tão sobrenatural. Porque o Senhor, Ele te dá o que você precisa para você chegar onde Ele quer te levar. Mas eu quero te dizer, irmãos, de pouco tempo para cá, eu mergulhei na oração em línguas. Eu mergulhei. Irmãos, parece que o negócio assim, criou uma velocidade que nem eu sei discernir. Parece assim que quando eu estou num lugar, amanhã já é outro, daqui a pouco já é outro, e depois já é outro, e depois já é outro. E não para. E eu leio a palavra, coisas que eu já li minha vida inteira. A palavra parece que saltou. E a revelação vem, e o fluir vem. Então eu quero te chamar hoje
para viver uma fé mais alta. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Irmãos, o pastor Hélio tem falado que ele tem pavor de religião. Eu quero falar para vocês que eu tenho pavor do evangelho da bolinha de sabão. Sabe? É o evangelho que não tem consistência. Sabe o que o Senhor está atrás? Quero te dizer, o Senhor te fez com uma essência. O Senhor te fez com uma essência. Não adianta, o pastor Hélio falou algo muito forte ontem. A minha essência é uma, da pastora Iula é outra, da pastora Nívia é outra. Não adianta. O Senhor está atrás da essência. A essência que atrai, o Senhor quer sentir o seu aroma de verdade, de essência. É isso que Ele quer o seu perfume. Ele quer te ouvir, Ele quer te contar segredos. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer, e agora é o tempo de preparação para o casamento. Como Esther ficou naquele tempo, agora é o tempo. Eu quero te dizer, mergulhe. Sem volta, não só seja ouvinte, mas mergulhe. Mergulhe com a assistência do Espírito Santo, porque ninguém vai mergulhar no seu lugar. E a graça não retira isso. O mergulhar, está tudo feito. Se você é uma ovelha, Ele te leva para os pastos verdejantes. O pastor Hélio falou, se você se tornou gente, Ele te assenta na mesa do banquete. Se você é amigo de Jesus, Ele te conta os segredos. Eu já não chamo servo, mas chamo amigo, porque eu tenho te contado tudo que meu pai tem me revelado. Se você é noiva, você vai para as recâmaras do rei. Então, peraí, é um nível de glória em glória, de glória em glória. E nesse trabalhar, nessa comunhão, nessa troca, você vai contemplando o Senhor. E vai ocorrendo uma transfiguração. O mortal pelo imortal. O mortal pelo imortal, pelo eterno. E quando você chegar diante do Senhor, você vai assustar, porque vai ver a sua semelhança com Ele. É isso que Ele quer. Jesus não abre mão de você. Jesus está atrás da nossa essência. Da nossa essência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha. Com hoje, Senhor, eu quero entregar as minhas irmãs e declarar sobre elas que elas estão ligadas na videira verdadeira e que elas têm essência. Elas têm essência, Senhor, elas têm vida. Senhor, no interior delas há um rio de vida. Há um rio de vida, Senhor, e elas fluem em vida, não em morte. Elas fluem em paz e não em guerra. Elas fluem em amor, elas fluem no Espírito, Senhor. E eu quero declarar que elas andam nas boas obras que na eternidade o Senhor preparou para que andássemos nelas. Eu quero declarar, Senhor, que o mundo venha as boas obras que elas têm. Obras, Senhor, geradas pelo Espírito. Obras, meu Pai, geradas por conexão com a videira. E o mundo glorifica o Senhor pelas boas obras que elas têm. Eu declaro transfiguração sobre a vida de vocês. Eu declaro toda morte transformada em vida. Eu declaro, Jesus subiu aquele monte num corpo humano, mas lá Ele foi transfigurado. Então que essa área da sua vida que tem experimentado morte seja agora transfigurada em vida, em nome de Jesus. Aleluia.